Fala aí, pessoal! Estamos de volta para mais uma aula, certo? Bem, aqui a gente vai começar a relembrar e resolver um exercício de ponto de fusão e ebulição. Então, a primeira coisa para a gente fazer esse exercício é lembrar: fusão é sólido para o líquido, ebulição, líquido para o gasoso, ok? Então, vamos nós. Aqui eu já tenho uma questão. Eu tenho duas substâncias, A e B. Eu tenho ponto PF, ponto de fusão, e PE, ponto de ebulição. E eu tenho o estado físico que eu quero, a 52 e a menos 2, correto? Então vamos nós. Bem, a substância A, ela tem 40 de ponto de fusão, 80 de ponto de ebulição. E eu quero saber a 52 graus Celsius, qual vai ser o estado físico em que ela vai estar. Então, ó, 52. 52 é menor que 40? Não. 52 está entre 40 e 80. Então, o 52 está aqui, ó. Se o 52 está aqui, ele passou da fusão, mas ele está antes da ebulição. Então, ele está no estado líquido. Tá? Agora, eu tenho com pontos negativos. Então, é do mesmo jeito. Só que agora a gente vai ter que ter uma linha, uma régua, tá? Imaginária, para a gente saber onde é o ponto médio, zero. Que tudo que vem antes de zero, negativo, tudo que vem depois de zero, positivo. Então, eu tenho aqui, ó, duas temperaturas negativas. Menos 20 e menos 8. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Bem, eu quero saber a menos 2 graus Celsius, qual vai ser o estado físico. Então, se a gente comparar negativo e negativo, se a gente comparar que tem um zero aqui, ó, e tudo que vem para cá é negativo, tudo que vai para cá é positivo, bem, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Então, o menos 2, ele está aqui, ó. Aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Se ele está depois do ponto de ebulição, ele está gasoso. Certo? Então, ó, fusão, sólido para o líquido. Ebulição, líquido para o gasoso. Sempre que for fazer uma questão de tabelinha, para ficar melhor, vocês podem colocar, ó, essas letrinhas aí, que são os estados físicos. E depois vocês vão comparando a temperatura. Não tem mistério. Tá bom. Sai daqui, eu vou para a parte gráfica. Meu Deus, gráfico. Sim, bem tranquilo, gente. Quando a gente começou a falar, a gente viu que existem substâncias e mistura, certo? A gente viu que a substância, ela tem um ponto fixo de fusão e ebulição. Por quê? Porque ela é formada por um componente só ou por mais componentes, mas que tem uma composição definida. Exemplo de mais componentes com composição definida: H2O, água. Ela é água em qualquer estado físico, tá? Então, pois bem, como que o gráfico de substância vai estar representado? Bem, sem mistério. Eu tenho aqui, ó, um gráfico. Aqui embaixo é o tempo, tá? Então, pode estar em minuto, pode estar em segundo, tanto faz. Aqui, então, ó, horizontal, tempo, vertical, temperatura. Tá bom? Tá. Vou fazer normal. Qual é a diferença? Como substância ela tem uma composição definida, o ponto de fusão e ebulição é sempre fixo, ou seja, toda vez que está havendo transformação, ó, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, eu vou ter sempre uma linha reta, paralela ao eixo horizontal, tá? Então vamos nós, ó. Começou aquecendo, chegou em 40 graus Celsius, ó, houve uma parada, subiu, aqueceu novamente, chegou em 120, houve outra parada e subiu. Onde que está meu ponto de fusão e ebulição aqui, ó? Se eu estou aquecendo, primeiro ele vai passar do sólido para o líquido, depois do líquido para o gasoso. Então, ó, o meu ponto de fusão está na primeira parada, essa daqui. O meu ponto de ebulição está na segunda parada, dessa daqui. Então, se eu pergunto, qual é o ponto de fusão? 40. Quando eu faço essa pergunta, eu estou perguntando em relação à temperatura. Então, o meu ponto de fusão é 40. Qual é o meu ponto de ebulição? PE, 120.
porque foi quando eu tive a outra transformação, tá? O que esse gráfico também me diz? Ele me dá todas as informações necessárias, pessoal. Então, ó, se fusão é sólido com líquido, tudo que vem antes da fusão está no estado sólido. Tudo que vem entre fusão e ebulição está no estado líquido. Tudo que vem depois, gasoso. Tá? Então, se eu perguntasse qual o estado físico dessa substância a 30 graus Celsius? Bem, 40 é o PF. 30 não é menor que 40, então o estado físico vai ser sólido. E assim por diante. E esse tempo, o que isso me diz? Que, ó, aqui eu tenho 8, 10, 12 e 19. Me diz que a substância entrou no ponto de fusão 8 minutos, tá? Ela terminou da ponto de fusão em 10 minutos. Então, quanto tempo ele levou para transformar do sólido para o líquido? Ele começou com 8, terminou com 10, 10 menos 8, 2. Então, significa que a substância levou 2 minutos para acontecer essa transformação, tá bom? Pois bem, eu tenho gráfico de mistura? Tem. Tem muita diferença? Mais ou menos. O raciocínio é o mesmo? É, tá? A única diferença no gráfico de mistura vai ser a substância, o ponto é fixo. Eu não posso esquecer disso, tá? O meu PF, o meu PE é fixo, parado. Na minha mistura, não. E por quê? Porque a mistura não são vários componentes misturados juntos, o próprio nome já diz, correto? Então, eu não tenho um ponto de fusão e ebulição fixo. Como que eu vou saber? Quando eu faço um bolo, como que eu vou saber qual é o ponto de fusão do fermento, do trigo, do leite, do ovo? Eu não tenho. Então, é uma mistura. Nisso que acontece essa mistura, eu não tenho ponto de fusão e ebulição fixo. Eu vou ter uma pequena variação, mas fixo não. Vamos olhar aqui no gráfico, ó. Fiz até em papel colorido para melhorar a situação de vocês. Mesma coisa, temperatura e tempo, ó. Eu tenho aqui 30, 33, 60 e 64, tá? Então, ó, comecei aquecendo. Percebe que a diferença é grande, ó? Aqui eu vou aquecendo e vai subindo com muita rapidez. Aqui, ó, uma pequena variação. Então, é nessa pequena variação que está o meu PF. Ó, de novo, ó, subiu com muita velocidade. Ó, de novo, ó, minha pequena variação. Então, eu tenho o meu PE e subiu novamente. Sempre vai ser primeiro fusão, depois ebulição? Sim, porque primeiro tem que passar do sólido para o líquido, depois do líquido para o gasoso. Então, não tem como eu inverter, tá? Então, ó, no ponto de mistura, percebe que ele é quase estático, mas ele não é. Ele tem uma pequena variação. A diferença de substância para mistura está exatamente aqui. Ponto de fusão e ponto de ebulição fixo. Mistura. Ponto de fusão e ponto de ebulição variável. Mas lembrando, pouco. Porque senão depois vocês colocam que aqui é o ponto de fusão. E não é. É onde houve pequena variação. Então, professora, como que eu vou responder se você perguntar qual é o PF, qual é o PE? Sim. Qual é o meu PF? Ele não variou entre 30 e 33? Então, eu posso colocar aproximadamente, ao símbolo de aproximadamente, 30, aproximadamente 31. Ele pode variar de 30 a 33, tá? Qual é o meu PE? Aproximadamente, ó, 62, vamos supor. Por quê? Porque ele varia de 60 a 64. Tudo bem? Depois a gente vai para a próxima aula. Beijo!